Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a falta de zinco e por que muitas pessoas acabam confundindo essa deficiência com algumas condições de saúde e doenças. Então, às vezes a pessoa acha que está com algum tipo de doença, toma remédio por conta própria, não vê melhora e pensa, meu Deus, quando é que isso vai melhorar? Se tivesse usado zinco, tivesse aumentado as fontes de zinco, muitas vezes poderia ter melhorado essa questão toda. Então, vou te falar o que pode confundir a gente nesse sentido, de explicar mais esse papel tão importante do zinco. E, claro, né, de falar algumas coisas para você acrescentar aí no dia a dia. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, lembra que eu tenho uma playlist aqui mais falando sobre vitaminas e minerais, porque eles são super importantes no dia a dia, né? A maioria das pessoas pensa muito em carboidrato, proteína, gordura, caloria, mas as vitaminas e minerais têm um papel muito importante. O zinco, por exemplo, ele é cofator de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Gente, o zinco é importantíssimo. Primeiro para a imunidade, né? A gente soube muito disso durante a epidemia do Covid, né? Quanto a deficiência de zinco poderia prejudicar a imunidade. Já se sabia, obviamente, antes, mas muitos estudos foram feitos nessa época falando mais sobre isso. O zinco também pode estar relacionado à produção e secreção de muitos hormônios, inclusive hormônios sexuais, testosterona, por exemplo. Então, o correto aporte de zinco é super importante. Ele também está relacionado com a síntese proteica, com a reparação celular mesmo do nosso corpo. Ele está relacionado também com essa questão de humor, de bem-estar, com essa parte mais psicológica e psiquiátrica, por que não, do nosso organismo, né? E ele também está relacionado ao papel antioxidante e anti-inflamatório que ele tem. Então é super importante consumir boas fontes de zinco de forma regular no dia a dia, porque quando a gente não consome, ou quando a gente tem condições de saúde que podem prejudicar a absorção desse nutriente importante, a gente pode desenvolver alguns sinais e sintomas que muitas vezes se mascaram e as pessoas podem achar que estão com algum problema de saúde ou uma doença. Vamos começar a falar mais sobre isso. Primeiro, uma das coisas que as pessoas sabem, né, de cara, que o zinco está relacionado é com relação à queda de cabelo, unha frágil, pele, problemas de pele. Tanto que quando a pessoa vai no dermatologista, normalmente ele dosa o zinco e muitos desses suplementos para essa parte dermatológica, estética, né, eu faço assim porque vem de dentro para fora e a pele é o maior órgão que a gente tem. Então não é só pela beleza, é pela parte da saúde também, claro, com certeza. Então um dos suplementos e uma das vitaminas mais relacionadas, ou minerais, né, que nesse caso o zinco é um mineral, é porque a gente fala vitamina, que as pessoas falam, vou tomar vitamina para o cabelo, mas na verdade aquilo ali é um complexo de vitaminas, minerais e tudo mais, mas é o zinco. O zinco está muito relacionado a essa questão da saúde da pele, saúde das unhas. Então, muitas pessoas que estão com deficiência de zinco podem ter problemas de pele e aí acham que estão com outros problemas de saúde. Então, acham muitas vezes que estão com dermatite, acham que estão com outros problemas de saúde relacionados a problemas de pele. E isso pode confundir até mesmo o diagnóstico de algumas questões. Vale a pena lembrar também que outras condições de saúde podem levar a esse problema de queda de cabelo, como, por exemplo, a anemia, ferropriva, e até mesmo o hipotireoidismo, né? A gente sabe que as pessoas com problemas de tireoide têm uma queda acentuada de cabelo, principalmente no início, quando não estão tomando hormônio e não estão tratadas. Então, essa queda de cabelo que a deficiência de zinco causa pode mascarar como se fossem outras condições de saúde. Às vezes era simplesmente você aumentar a ingestão de alimentos ricos em zinco. Outra questão é a super importante relação do zinco com o sistema imunológico. Então, tem pessoas que estão com menor aporte de zinco ou não conseguem absorver o zinco e ficam com infecção de repetição. Muitas vezes isso pode ser confundido com algum tipo de imunodeficiência primária e pode ser até mais complicado, pode gerar dúvidas de problemas mais sérios de saúde. Então, se você vem ficando com muita infecção de repetição, resfriado sem parar, toda hora com alguma coisa, é importante dosar como está o seu zinco também. A deficiência de zinco causa uma questão muito particular no nosso organismo, que é o paladar alterado e a inapetência, ou seja, você fica sem apetite, sem vontade de comer. Isso pode levar a uma perda de peso, muitas vezes inexplicada, porque a pessoa muitas vezes não percebe que está comendo menos, então isso pode levar a uma perda de peso que a pessoa nem, né, conseguiu correlacionar que tem a ver com isso, com essa questão do paladar. E muitas vezes isso pode estar relacionado, pode estar camuflado, na verdade, as pessoas podem estar desconfiando erroneamente que pode ser um distúrbio alimentar. Então, às vezes, não é que a pessoa tem um distúrbio alimentar, quando ela bota comida na boca, tem um gosto ruim. Algumas pessoas referem que tem até um gosto meio metálico, um sabor esquisito. Então, se você está sentindo isso, é importante que você dose para ver como está o zinco também. Se você tem tido uma perda de peso inexplicada, tá com mais inapetência, claro que isso pode ser sintoma de doenças mais graves,
mas é importante também dosar o zinco. Eu te falei que o zinco está relacionado com mais de 300 reações metabólicas, então a deficiência de zinco pode levar a uma fadiga, um cansaço crônico que, mais uma vez, pode ser confundido com anemia, pode ser confundido até mesmo com problemas psicológicos ou psiquiátricos, depressão, enfim, né, falta de vontade de fazer as coisas e até mesmo com fibromialgia. Então, se você tá com algum desses sinais excessivos de cansaço, fadiga, não aumentei a quantidade de exercício, tô dormindo das mesmas horas, mas estou muito cansado, mais uma coisa que é importante você dosar é o zinco. Como o zinco está muito relacionado a essa parte neurológica, ele pode causar, a deficiência dele pode causar problema de concentração. Então, muitas vezes isso pode ser confundido com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, pode ser confundido com depressão, pode causar problemas de memória, esquecimento. Então, mais uma vez, pode estar relacionado ao zinco ou não, e é importante dosar. Outra coisa, né, que a gente acabou de falar, que como ele está relacionado com essa parte de produção de GABA, neurotransmissores, a deficiência de zinco pode causar alterações de humor. Então, para algumas pessoas, isso pode ser confundido com TPM mesmo, para as mulheres, ansiedade, depressão e outros transtornos nesse sentido mais psiquiátrico. Então, é super importante dosar os micronutrientes também quando você for no médico, para garantir que não há nenhuma carência nesse sentido. Então, onde é que está o zinco, né? Muitas pessoas querem saber, né? Será que eu estou consumindo zinco no dia a dia? O zinco basicamente está nas carnes, nos frutos do mar, tem uma grande quantidade de zinco, nas carnes vermelhas, nas carnes de aves, nos ovos, né? A gente consegue consumir uma boa quantidade de zinco, no feijão, na lentilha, e nas sementes e nas nozes, principalmente na semente de abóbora e nas castanhas. Então, se você tem uma alimentação variada com esses alimentos, a tendência é que você tenha um bom aporte de zinco. Agora, pode acontecer de você ter algum problema na metabolização, na absorção do zinco. Então, pessoas que têm algum tipo de absorção prejudicada. Então, para pessoas que sofrem com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tiveram alguma ressecção intestinal, algum tipo de problema intestinal inflamatório, em que tem dificuldade, muitas diarreias, pode ser que você não consiga absorver o zinco da mesma forma. Inclusive, pessoas que já passaram por cirurgia bariátrica podem passar por esse problema também. Tem pessoas que têm necessidade aumentada de zinco, como as gestantes, os idosos podem ter problemas absortivos. Então, com relação a essas fases especiais da vida, se você está na dúvida se está consumindo a quantidade de zinco ou não, lembra sempre de falar com o seu médico ou seu nutricionista da sua cidade para avaliar a sua dieta especificamente e ver se pode te ajudar nesse sentido. E existem também alguns remédios que podem alterar a absorção e a biodisponibilidade do zinco, como alguns diuréticos, como alguns antiácidos que são usados assim de forma indiscriminada, de venda livre. Então, o que eu sempre falo, a gente nunca pode usar remédio por conta própria, isso pode ser perigoso pra gente, mas também você não vai parar de tomar um remédio por conta própria sem falar antes com o seu médico. Se você suspeita que isso possa estar relacionado, dosa primeiro, vê se é o zinco ou não e conversa com o médico, verifica se foi após você acrescentar algum remédio ou não, porque de repente ele troca por outro remédio que não vai ter esse efeito colateral. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia desse papel tão importante do zinco, de tudo isso que ele pode causar no nosso organismo, se você já fez suplementação de zinco, por quanto tempo você fez, ela deve ser sempre acompanhada por um médico ou um nutricionista. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é esse eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!